E então, as piores palavras saíram de sua boca. Você tem pouco menos de 1 ano de vida. Aquilo de fato era verdade? Depois de ouvir isso, Kelly tomou um susto tão grande que a sua pressão caiu e sua visão embaçou. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgar ele para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. É impossível alegar que ela não foi uma boa mãe e boa esposa. Ela fez tudo o que podia por suas filhas no passado, trabalhava fora para ajudar o marido a trazer o alimento para casa, além de sempre manter a casa limpa. Além disso, ela abriu mão de seu grande sonho de se tornar uma arquiteta para viver a sua vida com a pessoa que ela amava. Sua mãe foi contra, dizendo que ela tinha muito futuro pela frente e teria tempo para planejar o seu casamento depois. Seu pai também foi do contra, dizendo que ela era muito jovem para tomar essa decisão. Ele até tentou agredir o rapaz que fez a proposta a ela, mas mesmo assim ela se foi, pois confiava em seu companheiro. Essa é uma pequena parcela da história de Kelly, que saiu de casa aos 19 para 20 anos de idade para ir morar junto de seu companheiro Felipe. O rapaz não tinha uma índole ruim e não era maldoso. Nunca agrediu a esposa ou algo do gênero. No entanto, o seu amor por Kelly foi esfriando com o passar dos anos e, consequentemente, ele passou a não dar a devida atenção a ela. Eles moravam na capital do estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, no Brasil. Nos primeiros anos, as coisas foram muito bem entre o casal. Eles saíam quase todo fim de semana, tinham uma vida ativa como casal durante a semana e Felipe tinha um bom emprego. Sendo assim, eles podiam manter uma vida confortável. Ele não estudava, mas Kelly ingressou na faculdade para fazer o seu curso dos sonhos, arquitetura. E além de estudar, ela também trabalhava em um emprego de meio período. Mas eles não eram casados no papel, apenas foram morar juntos. Isso não incomodou a nenhum dos dois no início, porém, Kelly passou a sentir o desejo de se casar, e Felipe, por sua vez, sempre dizia que cuidaria da organização da cerimônia, mas sempre acabava enrolando. Com o passar do tempo, Kelly engravidou. Foi uma surpresa para o casal, mas eles se alegraram com a notícia. O período de gravidez da mulher foi ótimo e saudável, e então, aos seus 26 anos de idade, Kelly teve o seu primeiro parto. Felizmente, tudo correu bem, e assim nasceu Helena, a primeira filha do casal. Os pais de Kelly e Felipe adoravam a neta, sempre os visitavam quando podiam. Mas mesmo eles sendo adultos e cuidando dos próprios problemas, seus pais sempre falavam sobre casamento com eles dois, principalmente os pais de Kelly. E a mesma concordava, mas era sempre a mesma história. Começavam a fazer as pesquisas sobre lugares para se casar, buffet, convidados, e no fim caía no esquecimento pela parte de Felipe pelo menos. Mas algo ruim aconteceu. Felipe acabou sendo demitido de seu emprego, o que era um grande problema, visto que Kelly estava cursando o 3º ano de sua faculdade e recebendo apenas um salário mínimo. Como eles se manteriam? Foi a partir daí que começaram a surgir os maiores problemas do casal. Já se inscreveu? Não? Então se inscreva. Acredito que você goste desse tipo de vídeo, e aqui você vai encontrar esses conteúdos todas as semanas. Por isso que, além de se inscrever, você precisa ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Conto com o seu apoio. Vamos continuar. O rapaz se desesperou quando perdeu o emprego e logo começou a procurar por outras oportunidades de trabalho, mas estava realmente complicado. Kelly dava todo o apoio possível para o marido, que estava super preocupado, visto que além de sua própria boca para alimentar, ele também tinha a de sua esposa e de sua filha, fora o aluguel da casa. Felipe persistiu e conseguiu arrumar um emprego em um mercado que ficava na cidade vizinha, mas mesmo assim o salário era bem inferior e a filha gastava muito. O rapaz sabia disso. Kelly adorava o seu curso e faltava pouco menos de 2 anos para que ela pudesse concluí-lo. Mas infelizmente ela teve que largar, pois além do pouco tempo que sobrava para ela estudar por conta do seu trabalho e de sua filha, também tinha a questão da mensalidade, que era muito alta para aquela situação. Depois de desistir de seu sonho, ela passou a se concentrar em cuidar de sua filha e de sua casa, além de continuar trabalhando fora. Se antes já estava difícil para Kelly se casar em uma cerimônia por causa da cabeça dura de Felipe, agora parecia impossível, visto que o dinheiro também havia se tornado um problema. Eles também haviam reduzido drasticamente a frequência de suas saídas. Na verdade, elas se tornaram quase nulas. Felipe mal tinha ânimo para sair. Algum tempo se passou e as dificuldades prevaleceram. Kelly passou a procurar um emprego melhor na tentativa de melhorar a situação, pois ela ainda estava no mesmo emprego de meio período de quando ela estava cursando a faculdade.
Porém, ela passou a se sentir esquisita, como se estivesse doente, vomitando e enjoada. Já estava sem disposição para fazer os serviços de meio período. Imagina um turno completo. Mas essa sensação de Kelly não era comum. Os dias se passavam e ela continuava da mesma forma. E então, eles descobriram que a mulher estava grávida novamente. Se você estivesse no lugar de Kelly, você se desesperaria? Afinal, já estava complicado manter um filho, imagina dois. Qual seria a sua melhor estratégia para sair dessa situação? Eu quero saber qual a sua opinião. Deixe nos comentários. Quando soube da notícia, Felipe levou as mãos à cabeça. A preocupação tomou conta do homem naquele momento. Se ele mal estava conseguindo dar conta de sua esposa Kelly e sua filha Helena, como seria com mais um filho? Ele só foi capaz de ver o lado negativo. E foi exatamente o contrário com Kelly, que tentou animá-lo com a situação com palavras positivas e motivadoras como "nós vamos dar um jeito". Mas quem mais se alegrou com a notícia foi a Helena, que há algum tempo já pedia por um irmãozinho. Seus pais não sabiam o que o casal estava passando, mas ao descobrirem que a mulher estava grávida novamente, a pressão por um casamento só aumentou. Mas Felipe já estava farto de tantas exigências e reclamações dos dois lados. Ele prometeu que se caso alguém fosse tirar satisfação com ele não iria pegar leve, pois já não tinha mais paciência para ouvir conselhos ou exigências. E assim foi certa vez, quando ele estava em uma conversa particular com os pais que tinham o convidado. Os mesmos disseram sobre a importância do casamento e chegaram a citar a vontade de Kelly em relação a isso. Porém, o rapaz, muito estressado, pediu para que eles não se intrometessem mais em suas vidas, pois ele já era grande o suficiente para cuidar dela sozinho. As palavras de Felipe soaram como um verdadeiro desabafo naquele momento. Desde esse ocorrido, a sua relação com seus pais ficou extremamente abalada. Já não se viam mais com tanta frequência. Quando Kelly ficou sabendo sobre essa discussão, tentou conversar com o companheiro na tentativa de fazê-lo se desculpar e melhorar o clima. O mesmo recusou a proposta da companheira e disse que faria a mesma coisa se os pais dela abrissem a boca novamente. As coisas ficaram tensas entre o casal. Os meses se passam e o nascimento da segunda menina acontece. Helena torcia por um irmão, mas não se entristeceu ao saber que ganharia uma irmãzinha. Pelo contrário, ela ficou animada com a ideia de que ela conseguiria brincar com as bonecas junto de Clara, a mais nova integrante da família. No segundo parto, Kelly sofreu sérios riscos. Foi tão intenso que os médicos chegaram a cogitar o falecimento da mulher quando conseguissem completar o procedimento. Felipe, que estava super desesperado aguardando do lado de fora, apenas esperava ansiosamente e torcia para que os profissionais estivessem errados. Felizmente, eles erraram nos cálculos. Clara nasceu super saudável e Kelly, embora muito debilitada, ficou bem. O nascimento de Clara foi um dos motivos para o casal voltar a ter um pouco de felicidade e se aproximarem novamente, mesmo com a situação se mantendo complicada. Felipe já estava trabalhando naquele mercado há algum tempo e graças a isso conseguiu algumas promoções que foram fundamentais para a família. Clara era esfomeada e queria se alimentar em todos os momentos. A pequena também foi super importante para Felipe e seus pais se entenderem e reatarem a relação entre pais e filhos. Alguns meses se passaram após o nascimento da pequena. Felipe já havia conseguido se estabilizar em seu local de trabalho. Ele ganhou outra promoção e esta foi super importante. Kelly já havia largado seu emprego. O salário de Felipe já estava sendo o suficiente para a família. E como ela já não estava mais aguentando fisicamente falando, ela acabou por abandonar o trabalho. Com isso, ela cogitou regressar aos seus estudos. Afinal, faltavam apenas 2 anos para ela se formar quando trancou a faculdade. Mas ela era muito apegada às suas filhas, não queria deixá-las com uma babá ou na creche, no caso da pequena Clara. Sendo assim, ela decidiu se planejar um pouco antes de retornar aos seus estudos. Além disso, ela achava que era muito tarde para voltar a estudar. O que ela queria mesmo naquela altura era voltar à vida cheia de atividades com seu marido, dessa vez com as suas filhas. Kelly passou a cobrar de verdade o marido em relação ao casamento. Dessa vez, ela queria de qualquer forma convencê-lo a planejar a cerimônia. Mas a essas alturas, ela estava aceitando até o casamento apenas no civil. Como Felipe continuou enrolando em relação a isso, a própria Kelly resolveu agir. E então, ela sozinha passou a contatar buffet, lugares para festas e etc. Mas quando ela apresentou tudo isso ao marido, depois de realizar orçamentos e até mesmo visitas escondidas do mesmo, ele ficou furioso e começou a discutir com Kelly, dizendo que não era para ela ver essas coisas sem a sua presença, e
que ele descartaria todos os orçamentos e demais informações pesquisadas por ela. Kelly começou a chorar e não entendia o porquê dessa atitude do marido. Por que fugir tanto de um casamento, sendo que eles estavam juntos há vários anos? Quanto mais o tempo passava, mais parecia que Felipe estava distante de sua mulher. Aquela breve mudança após o nascimento de Clara já havia se passado e ele tinha ficado ainda pior que antes. A relação fria fazia muito mal a Kelly, mas o tratamento de Felipe para com as suas filhas não havia mudado. Ainda era ótimo. Ele dava brinquedos e satisfazia os desejos das filhas. Já com Kelly, ele mal tinha vontade de conversar direito e muito menos de sair. A mulher já não queria mais continuar daquela maneira. Em sua opinião, o que a Kelly deveria fazer? Era justo ela aguentar tanto sofrimento dessa maneira? Comente abaixo o que você acha dessa situação. Kelly começou a sofrer sérios problemas em relação à sua saúde. Ela sentia uma dor incomum no peito. No início era uma dor passageira que ia embora dentro de alguns segundos. No entanto, a dor foi ficando mais frequente. Mas ela se negava a ir até o hospital. Dizia que aquilo era apenas cansaço, mesmo que as únicas atividades diárias da mulher fossem arrumar a casa e passear com as suas filhas. Até mesmo para levá-las à escola, tinha o transporte escolar. O problema não era uma grande preocupação da mulher. Sendo assim, ela evitou contar para qualquer pessoa. Já a sua situação com seu marido, ela não pôde deixar de compartilhar com a sua mãe, a quem Kelly vivia visitando. Sempre que a mulher tinha um problema que não conseguia mais guardar para si mesma, ela procurava a sua mãe para receber um conselho. Ela ficou super irritada depois de ouvir a história da filha. O seu conselho foi para ter pulso mais firme com o rapaz e exigir o casamento, e do contrário, o largar. A mãe da mulher também sentiu vontade de revelar a situação para o seu marido, pai de Kelly, mas a mesma pediu para que ela não o fizesse, pois não sabia o que ele seria capaz de fazer. E foi aí que ela resolveu ter uma conversa séria com ele. Não podia mais aceitar tudo do jeito dele. Na ocasião, Felipe estava em seu horário de almoço no trabalho. Como ele tinha 1h30 de almoço, ela resolveu ir até lá para conversar com ele nesse horário mesmo. Ao chegar no local, ela não encontrou o rapaz em seu local de trabalho. Sua empresa oferecia refeição no local, então ela não entendeu o motivo de ele não se encontrar lá, mesmo estando no início do almoço. Quando Kelly perguntou aos colegas de trabalho sobre o seu companheiro, eles disseram que ele nunca almoçava lá, que sempre saía, e completaram dizendo que ele estava perdendo uma grande refeição. Kelly então resolveu ligar para o seu companheiro, mas notou que seu telefone celular estava sem bateria. Sem sucesso, ela decidiu voltar para sua casa, mas ficou com aquilo na cabeça. De qualquer maneira, quando Felipe chegasse, ela teria que conversar com o rapaz a respeito do que tinha falado com a sua mãe. O seu like é super importante, pois assim, além de nos motivar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, o YouTube entende que o vídeo é bom e consequentemente leva ele para outras pessoas. Deixe a sua curtida, estou contando com a sua ajuda. Quando ele chegou em casa naquele mesmo dia, Kelly esperou mesmo tomar um banho e jantar para que assim pudesse falar com ele com calma. Quando ela começou a falar, ele logo se irritou. Além disso, agora ele estava falando português claro. Não tem motivo para nos casarmos. Já vivemos e fazemos tudo juntos. Quando a mulher ouviu isso saindo da boca de Felipe, ela ficou imóvel. Talvez esse fosse o seu maior medo, mesmo no fundo ela sabendo disso. Seu peito começou a doer e teve uma dor de cabeça insuportável naquele momento. Felipe imediatamente foi socorrer a mulher, que a esse ponto já estava caindo no chão. As pequenas estavam do lado de fora, assustadas com a discussão de seus pais. Felipe perguntou o que estava acontecendo com Kelly naquele instante e o porquê de a mulher estar naquele estado, mas ela não conseguia dizer uma só palavra. E então, em um ato de desespero e preocupação, Felipe passou a dizer que ele só tinha dito aquilo porque estava nervoso e que eles iriam se casar. Depois de um tempo, a mulher pôde se acalmar. Quando as coisas estavam mais calmas, incluindo as suas filhas que já se encontravam na cama dormindo, Kelly perguntou ao marido se o que ele disse realmente era verdade, que eles iriam sim se casar. A mulher sabia que apenas um casamento não resolveria a relação entre os dois. As coisas estavam extremamente estranhas. Parecia que ela estava implorando para que ele se casasse com ela. Esse não foi o conselho de sua mãe. Segundo a mesma, caso Felipe demonstrasse alguma atitude parecida com essa, ela deveria deixá-lo e encontrar alguém que realmente a deixasse feliz. Afinal, ela apenas tinha passado dos 30 anos. Com certeza ainda dava tempo. Não foi isso que aconteceu, mas Kelly nunca contaria à sua mãe os reais acontecimentos daquela noite. E ela iria cuidar para que as suas filhas também não abrissem a boca para comentar algo do gênero.
A resposta de Felipe sobre a pergunta da companheira foi sim, porém, foi um sim totalmente inseguro, como se ele apenas tivesse medo de que a sua esposa surtasse caso ele respondesse negativamente. Aquilo foi o suficiente para que Kelly se acalmasse, mesmo sabendo que talvez não fosse por amor, mas sim por obrigação. Ela não estava totalmente bem com aquilo, mas provisoriamente acalmaria a sua ansiedade. Alguns dias depois, a mulher continuou tendo os problemas com dores no peito e só aumentava, de modo que aquilo começou a preocupar até mesmo as suas filhas, que também ficaram sabendo do problema da mãe. Kelly havia prometido anteriormente que iria ao médico para ver o que estava acontecendo com a sua saúde. No entanto, ela enrolou e acabou não indo, até que ela não aguentou mais e marcou uma consulta para tratar o problema. No dia informado pelo doutor, Kelly foi buscar os resultados dos exames. Ela percebeu que o doutor estava incomodado naquele momento, como se tivesse algo preso que não conseguia dizer. A mulher logo de cara pensou o pior. Talvez uma doença que a faria dependente de remédios ou algo que exigiria uma cirurgia delicada. Sem mais aguentar aquele silêncio, Kelly disse para o doutor contar logo o que estava acontecendo. E então, as piores palavras saíram de sua boca. Você tem pouco mais de 1 ano de vida. Aquilo de fato era verdade? Depois de ouvir isso, Kelly tomou um susto tão grande que a sua pressão caiu e sua visão embaçou. O doutor pediu calma à moça, porém, ele mesmo entendia a situação dela. Não é algo fácil de se revelar para alguém. Entretanto, mais difícil ainda é receber uma notícia dessas. Ela começou a chorar e perguntar se o doutor tinha certeza que de fato era verdade. Depois de consolar e acalmar a moça, ele explicou com calma a respeito de uma doença crônica muito séria que a moça provavelmente havia herdado de algum de seus antepassados. Ele concluiu dizendo que passou os últimos dias sem dormir a fim de encontrar uma solução, porém sem sucesso. O doutor realmente ficou sentido com a situação. Esses casos eram extremamente raros para ele, e ao perceber a situação da moça, ele não pôde esconder a sua tristeza. Kelly não sabia o que pensar, ela não sabia o que fazer. No lugar dela, quais seriam os seus pensamentos? O que você acha que poderia fazer por si mesmo? Diga aí nos comentários o que você faria. Quando saiu de lá, sua única vontade foi de ver o seu companheiro Felipe. Ela precisava desabafar com ele sobre o que aconteceu. Kelly não aguentaria esperar até que ele chegasse em casa. Sendo assim, ela foi até o seu trabalho novamente. Estava quase no fim de seu horário de almoço, mas ela pediu um tempo para falar com ele mesmo assim. Quando a mulher estava chegando em seu local de trabalho, do outro lado da rua, ela viu Felipe. Ele estava dentro de uma lanchonete, mas não estava sozinho. Tinha alguém com ele. Kelly se aproximou e viu que havia uma mulher junto com ele. O seu coração gelou, e quando ele estava se preparando para entrar no estabelecimento, ela viu que piorou mais ainda a sua situação. Felipe estava beijando a moça que estava com ele. Kelly sabia que a sua situação com ele não estava boa. Sabia que o relacionamento de fato estava frio e que talvez ele realmente não a amasse mais. Porém, o que ela jamais imaginaria seria uma situação de traição. Eles tinham uma vida juntos, 2 filhas e passaram por inúmeras dificuldades. Porém, naquele momento, a sua raiva foi maior do que a sua tristeza. Em um impulso, ela saiu correndo para dentro do estabelecimento, pegou um copo que estava em cima de uma mesa e o lançou em seu marido, que foi atingido no rosto. As pessoas que estavam ao redor se assustaram, tanto os funcionários como também os clientes. Kelly começou a gritar e xingar Felipe dos piores nomes que ela lembrava naquele momento. O rosto de Felipe atingido passou a sangrar, o que fez com que ele levasse as mãos até o seu rosto. Quando percebeu que quem estava ali era Kelly, ele imediatamente pediu calma para a mulher, gaguejando de tanto nervosismo. Enquanto isso, Kelly, furiosa, agarrou os cabelos da mulher que acompanhava Felipe e começou a puxá-los incontrolavelmente. A mulher gritava de dor e tentava se defender, enquanto Felipe tentava separar as duas. Outros funcionários chegaram e conseguiram separá-las. E então, a moça pergunta a Felipe quem era aquela mulher, se referindo a Kelly. O mesmo se manteve calado, sem respostas. Ao que parece, a mulher também não sabia que Felipe mantinha relações com outra pessoa. E então, ela também começou a xingá-lo em sinal de revolta. Eles foram enxotados do estabelecimento por causa da confusão. Kelly estava chorando muito e começou a passar muito mal. Ela estava caminhando na intenção de se afastar do rapaz. No entanto, ele foi atrás dela na tentativa de fazê-la parar para conversar, sem sucesso. Ele insistiu e agora estava agarrando os braços de Kelly para que ela o escutasse.
Mas um rapaz que estava dentro do estabelecimento e acompanhou a confusão pediu para que Felipe se afastasse da moça. Felipe se desentendeu com o rapaz, mas ao ver que outros homens que também acompanharam a situação se aproximavam, ele resolveu recuar. Todos ao redor estavam xingando Felipe e ameaçando bater nele. Isso forçou o mesmo a sair correndo do local. Uma moça ofereceu carona para Kelly até a sua casa, visto que aparentemente ela mal conseguia se manter em pé, e ela aceitou e foi para a sua casa. O sentimento de Kelly naquele instante era indescritível. Logo depois de sair de um hospital, sabendo que tinha menos de um ano de vida, ela descobriu que o seu companheiro, que ela tanto amava e esperava há anos por um casamento, simplesmente a traiu. Ela passou a entender pouco a pouco os motivos que levou Felipe a tamanha frieza e ficar tão na defensiva quando se falava de casamento. Afinal, há quanto tempo ele mantinha essa relação? Por que muito antes, mesmo antes de terem a primeira filha Helena, ele enrolava tanto para planejar o casamento? Essa e outras dúvidas tomaram conta dos pensamentos de Kelly. Quando chegou em casa, ela deitou em sua cama e começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido. Já não aguentava mais chorar. Suas filhas ainda estavam na escola. Ela não imaginava como ia revelar cada uma dessas coisas a elas. As meninas não mereciam isso, eram apenas jovens. Helena tinha apenas 11 anos, enquanto Clara tinha 7 anos. As pequenas sempre gostaram muito do pai. Não tinha um só dia que elas não o chamavam para brincar com elas. Mas além disso, ainda tinha o fato de que Kelly tinha tempo limitado para ver as suas filhas. Ela teria pouco mais de um ano para viver com as suas meninas, ou talvez ainda menos. Quando pensou nisso, seus olhos encheram de lágrimas novamente. Kelly deixou de viver a sua vida quando decidiu ir morar com Felipe. Na verdade, eles até começaram bem, mas ela sabia que deveria ter tomado uma atitude logo depois que ele começou a agir estranhamente com ela, quando ainda estava em tempo. Depois que ela engravidou pela primeira vez, ela achou que não tinha mais jeito, eles teriam que se manter juntos. Estava quase na hora de Felipe chegar em casa e Kelly se preparava para enxotar o ex-companheiro. Ela não tinha interesse em ouvir e muito menos perdoá-lo, só queria que ele ficasse fora de seus últimos meses de vida. A mulher tinha deixado as suas filhas na casa de sua mãe antes disso. Ela não queria que as meninas vissem a cena. Helena já estava grande. Ela iria entender na hora o que estava acontecendo. Helena, Clara e a mãe de Kelly não entenderam muito o porquê de ela ter deixado elas na casa de sua mãe naquele dia, já que esse não era um costume. Mas Kelly deu a desculpa de que queria ver as meninas passando mais tempo com a sua avó. A mulher ainda não tinha contado nada para sua mãe. Quando Felipe chegou do trabalho no fim da tarde, ele entrou na casa em silêncio, já sabendo o que teria que enfrentar lá dentro. No trabalho já havia sido complicado para ele, pois a mulher com a qual ele mantinha um relacionamento escondido de sua esposa trabalhava com ele. E quando ela chegou chorando, lhe perguntaram o que havia acontecido. Ela revelou tudo sobre as ações de Felipe. Ao que parece, quase ninguém dali sabia que ele mantinha um relacionamento que seria considerado uma união estável. Embora soubessem que ele tinha filhas, ele dizia que foi por consequência de relacionamentos passados. Ele não falava muito de sua vida para não cair em contradições. Depois que os funcionários ficaram sabendo da história, mantiveram apenas o profissionalismo. Algumas pessoas que eram próximas da moça sentiram vontade de fazer uma besteira com Felipe, mas não podiam. Felipe se manteve de cabeça baixa e o mais coberto possível, enfrentando os olhares que o perseguiam. Nem mesmo aqueles que consideravam Felipe um grande amigo dialogavam com ele. Quando finalmente ficou cara a cara com Kelly, ele não tentou negar o que fez, apenas se ajoelhou e implorou pelo perdão da mulher várias vezes. Kelly apenas se manteve imóvel e sem expressão em seu rosto. Ela cortou o discurso barato de Felipe com a seguinte pergunta: desde quando? Houve silêncio. Ele parou de falar e ficou receoso para responder, como se estivesse com medo. E então, Kelly repetiu a mesma pergunta, dessa vez gritando. Felipe respirou fundo e respondeu a pergunta. Ele não tinha mais interesse em esconder a história. Decidiu revelar de uma vez. Ele abriu a boca e disse: desde antes do nascimento de Helena. Pobre Kelly, as palavras soaram como uma facada em seu coração. Ele continuou revelando, dizendo que desde aqueles tempos ele manteve outros relacionamentos escondidos da companheira, que era por isso que ele não poderia se casar com ela. Kelly começou a chorar incontrolavelmente. Ela ordenou que ele saísse da casa naquele mesmo instante e insistiu várias vezes, mas o rapaz se negava a fazê-lo.
Felipe teve coragem de utilizar o argumento de que eles não haviam se casado, então ele não tinha a obrigação de sair da casa. Kelly sabia que tinha as leis da união estável, mas ela não tinha cabeça para argumentar naquele momento. Sabia que aquilo exigiria um advogado. Então, ela apenas saiu de casa chorando, pois não aguentaria ficar no mesmo ambiente que Felipe. Mas antes de sair, ela olhou para a cara de Felipe e disse: "Sabe aquele problema que eu tinha? Hoje eu descobri que me resta menos de um ano de vida. Devo te agradecer por tirar toda a minha vontade de viver." Felipe ficou chocado ao ouvir aquilo. Ele tentou ir atrás dela, porém a mulher apenas saiu correndo. Ela foi para a casa de sua mãe depois disso. Com o tempo, todos ficaram sabendo da situação. Seus pais e até mesmo os pais de Felipe ficaram extremamente inconformados com tudo. Mas em especial, os 3 irmãos de Kelly não se aguentaram de tanta raiva ao ouvir a situação. Ele ainda teve a coragem de expulsar a mulher de casa, e certamente eles não deixariam barato para ele. E então, no dia seguinte, eles invadiram a casa sem que ninguém soubesse e pegaram Felipe de surpresa. Os 3 deram uma surra no homem e depois saíram da casa. Com o barulho e a confusão que aquilo gerou, os vizinhos acabaram chamando a polícia. Quando os policiais chegaram, a porta da casa estava aberta. Ao entrarem, eles puderam ver que Felipe havia tirado a sua própria vida se enforcando. Foi extremamente difícil para todos digerir toda essa história, especialmente para suas Helena e Clara, que tiveram suas vidas totalmente mudadas. Perderam o pai e logo mais perderiam a mãe também. Logicamente, Kelly não revelou a ela sobre os diagnósticos. Na verdade, ela não revelou a ninguém. As coisas já iam mal o suficiente. Então, em seus últimos meses de vida, ela tentou ser feliz junto com as suas filhas. O tempo passou. Kelly já havia deixado cartas preparadas para o caso de falecimento. Ela não tinha encontrado nenhuma solução e continuou piorando. Em seus últimos 6 meses de vida, a mulher pôde ser um pouco mais feliz. Embora não tenha encontrado um amor de verdade, ela pôde aproveitar para fazer coisas que ela nunca tinha feito antes junto de 2 filhas e famílias. Kelly já havia desistido de encontrar qualquer cura e resolveu apenas aceitar e aproveitar os últimos instantes naturalmente, sem que aquilo preocupasse os seus familiares. E então, antes mesmo de completar 1 ano desde que lhe foi passado os diagnósticos, Kelly não resistiu e acabou falecendo enquanto escrevia a última carta da trajetória de sua vida desde que descobriu a doença. Infelizmente, as coisas não terminaram bem para Kelly. Sua vida não foi nada fácil. Deixe nos comentários o que você achou dessa triste situação. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.